Olá, manocas! Sejam muito mais do que bem-vindas, juntas, a mais um Viola Vlogão. Hoje vocês viram que eu comecei o meu dia fazendo alguns rituais de final de ano. Vocês gostam de fazer alguns rituais assim especiais de final de ano? Pois eu faço há literalmente anos, inclusive se você faz parte da nossa comunidade de empreendedoras, todos os dias eu tô colocando lá quais são os rituais que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, coloco até a playlist. Então se você faz parte da nossa comu, corre no nosso grupo secreto que lá tem todos os rituais especiais de final de ano que eu estou fazendo por dia, para que você também possa fazer e principalmente saiba como fazer, né? Porque às vezes a gente vê essas pessoas fazendo esses rituais de ano novo e tudo mais, e aí você fica, nossa, mas o que eu tenho que escrever? Como que eu tenho que fazer? E aí dentro do nosso canal de comunicação, do nosso grupo, da nossa comunidade de empreendedoras, tem exatamente todas as informações, caso você queira fazer os seus rituais especiais de final de ano. E o que eu fiz ontem foi um pouco mais profundo do que o que eu fiz hoje, sabe? Ontem eu escrevi uma carta com tudo que tinha me magoado, me chateado, com as pessoas, situações. Nossa, foi um ritual de reconexão tão grande, tão grande. Eu era muito a doida dos rituais, assim, sabe? Então, por exemplo, datas iguais, quando trocava a lua, eu sempre fazia esses rituais. Eu gosto de falar rituais bruxescos, mas nada mais são do que rituais de empoderamento. Eu fiquei um ano de nômade digital, minha vida mudou muito. Então eu não tinha, por exemplo, muita rotina, eu não tinha, às vezes, os materiais que precisava para fazer o ritual, ou às vezes nem podia comprar porque a mala já estava cheia. Então, esse ano em específico, uma das minhas metas é voltar a fazer esses rituais, porque para mim funcionava demais. Manas, primeiro Natal que eu passei longe de redes sociais. Sabe o que é? Eu tenho um problema e talvez vocês passem por isso também. Toda vez que eu comemorava o Natal, quando eu tava com as redes sociais ativadas, por mais incrível que tivesse o meu Natal, ele não parecia tão incrível quanto das pessoas que eu assistia. E por mais que a gente saiba que o Instagram é um recorte, que não é tudo que a gente posta, que às vezes nem tá tão legal assim, e depois a gente até fica sabendo, né, tipo, você olhou lá aquela festa, mas nem tava tão legal assim, todo mundo foi embora antes, ou fulano brigou com ciclano. Mas dentro do Instagram parece que foi, tipo assim, o melhor evento da vida da pessoa. Esse Natal foi o primeiro Natal que eu passei sem redes sociais. Eu vou dizer pra vocês, manas, foi um dos melhores natais que eu tive, porque eu não tive uma fonte para comparar o meu Natal. Eu não tive um lugar onde eu olhasse e falava, não, esse Natal aqui tá melhor, esse aqui tá mais interessante, esse aqui tá mais divertido, a comida desse é melhor. Hoje eu vou voltar um pouquinho pro ritmo de trabalho, porque eu não quero começar o trabalho com tudo, sabe? Na semana que vem, que é quando eu volto, para não dar aquele baque, sabe aquela sensação ruim quando a gente vai para um lugar muito legal de férias, a gente volta e a gente tem que voltar para nossa rotina normal, que a gente fica até meio depressivo. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então hoje eu já vou começar a planejar, inclusive, as nossas próximas ações para o ano que vem dentro da minha empresa. Inclusive vou mostrar para vocês como eu faço e tudo mais. Então eu já quero preparar, né, como é que vai ser, os produtos que a gente vai vender, as nossas próximas ações do ano que vem, os nossos objetivos, as nossas metas. É uma paz tão grande. No começo, como eu comentei com vocês no vídeo passado, eu senti FOMO, que é aquela sensação de você estar perdendo alguma coisa. Eu senti medo. Hoje eu já tô naquela fase de ai, que delícia, sabe? Como é bom, que paz. É um divisor de águas, assim. Eu recomendo para que todo mundo faça. O ano que vem, eu tô querendo trazer uma coisa um pouco mais radical, que daí é também ficar sem celular. Não só sem redes sociais, mas também sem celular. Manocas, eu já estou sofrendo, porque vou ter que comprar. Tá acabando a minha niacinamida da The Ordinary, que foi que eu comprei há uns 3, 4 meses. Manas, sério. Se vocês têm preguiça de cuidar da pele, eu tinha muita preguiça de cuidar da pele, muita. A Jaque, uma aluna minha, pegava pegando no meu pé, e aí eu encontrei meu combo, que é básico, muito bom, faz uma diferença total na pele, a niacinamida e o ácido hialurônico. E aí eu passo o hidratante também, da The Ordinary.
Olhem a bagunça, aqui está os meus lenços, preciso arrumar urgentemente. Acho que eu vou usar, eu sou apaixonada por lenço, manos, olha esse de cerejinha. Se vocês quiserem eu faço um tour pelos meus lenços, tour pelos lenços. Mas eu acho que eu vou usar ou esse rosa aqui, deixa eu ver qual fica melhor. Eu esqueci de dizer que a gente vai no café, faz tempo que eu não uso minha bota prata, então eu quero usar ela hoje. Aí eu coloquei essa blusa aqui que eu comprei pro Natal e eu vou usar hoje de novo, obviamente, eu amei ela. Eu queria uma blusa, tomara que caia, pra eu poder usar com os meus lenços. Lembra que eu falei que eu era obcecada por lenço? Aí, tomara que caia de frio, né? E aí eu coloquei esse lenço rosa, o cabelo eu já vou arrumar daqui a pouco, uma argolinha e, obviamente, que esse cinto prata aqui, pra eu, né, fazer a ligação com a bota. Achei que ia ficar ok. Obviamente, um casaco gigantesco, porque deve estar um frio lá fora. Acho que eu prendei meu cabelo mais ou menos assim. E tá ótimo, bora. Pra quem gosta de conhecer um pouco a cidade, Manocas, esse aqui é como se fosse na verdade, dos centros comerciais aqui de Torino, mas onde tem as marcas mais famosas, como Chanel, Prada, Versace, Polo. É bem chique aqui. E aí no final do ano eles colocaram esses letreiros que contam uma história. É muito fofo quando tá escurecendo, eles ligam as luzes. É lindo, lindo, lindo. Vorrei per favore un espresso, anche c'è cioccolata calda? Basta, tutto a posto. Manocas, cheguei aqui no café e aí a gente perde a vergonha fazendo o quê? Fazendo o que a gente tá com vergonha, né? Eu morro de vergonha de falar em público. Mas ok, estamos vencendo essa vergonha por vocês e pelos vlogs do YouTube. Quem tem vergonha de falar em público? Eu sempre lembro que meu namorado disse pra mim um dia: ninguém não tá nem aí, você nunca mais vai ver essas pessoas. Aí toda vez que eu fico com vergonha, eu penso nisso. Mas esse café que eu tô, já vou mostrar ele pra vocês, ele é um pouco caro, porque ele é no centro, ele tem internet, tem tomada, a cadeira é ok, então a gente paga por isso também. Mas vamos lá, o preço que eu sei que vocês gostam de saber. Eu pedi um expresso e um chocolate quente com chantilly em cima e o total foi R$7,10. Caro, caro. Mas se você for comprar, por exemplo, no Starbucks, vai ser talvez €2 a menos e não vai funcionar o Wi-Fi, porque o Starbucks aqui é horrível com Wi-Fi e minha chocolata cálida tá pronta, então vou lá buscar. Sério, o chocolate quente daqui é um dos melhores que eu já tomei na minha vida. É muito cremoso, é muito bom. Olha isso, parece chocolate derretido, não parece? Se vocês acreditam que eu fui expulsa do café lá, café italiano, esse seria um bom título pro vídeo do YouTube, né? Fui expulsa de um café italiano. Vocês acreditam? Não expulsa, tô exagerando. Eles têm um horário específico para funcionamento, para quem quiser trabalhar e estudar lá. Eu não me liguei que era uma época festiva. Você não pode trabalhar lá nem estudar. Do que umas 5 pessoas que tiveram que sair com o computador porque não podia. Eu não tenho muita sorte para trabalhar em café aqui, sabe? Eu já tentei várias vezes, ou às vezes a internet não funciona, ou acontece que nem agora, ou a internet é só 1 hora e depois você tem que sair, sabe? Minhas alunas, na nossa comunidade de empreendedor, uma vez eu levei essa discussão lá, né? Do tipo, o que elas acham de trabalhar em café. E aí muitas disseram, eu queria, mas eu trabalho, né, muito tempo atendendo, então não tem como. Outras falavam, eu gosto, mas é muito trampo sair de casa e tudo mais. Eu tô quase nesse nível. Eu adoro sair pra trabalhar fora de casa, mas tipo, os cafés não colaboram.
Olá, mandocas! Hoje é terça-feira, nós não conseguimos finalizar. Manas, que trabalheira que dá fazer planejamento anual de empresa, né? Esse ano eu quis fazer de uma forma um pouco mais detalhada, por quê? O maior erro meu ano passado foi fazer tudo meio que na pressa, assim, sabe? Meio que correndo. Então, por exemplo, eu sabia que ia ter o lançamento da nossa comunidade de empreendedoras em julho, e aí em julho, uma semana antes eu entregava, ou até mesmo dias antes do lançamento eu entregava os anúncios de tráfego pago. Quando acontece de eu fazer o planejamento anual, no final eu sempre fico me sentindo insegura em relação a se eu precisar mudar alguma coisa, e se eu quiser lançar um novo produto, e se eu quiser fazer algo diferente. E aí eu sempre tento me lembrar que esse planejamento é para me ancorar, é para me dar o primeiro direcionamento, mas ele não é engessado. Então isso é muito importante você também se lembrar quando você for fazer o seu planejamento, porque senão a gente fica muito ansiosa, né? Imagina a gente pensar, e tem, eu não sei como, tá? Mas tem algumas empresas que fazem planejamento anual pro ano inteiro. Eu ainda não consigo fazer isso dentro da Viola exatamente porque eu quero ter essa flexibilidade maior de criação, de, sei lá, querer mudar de ideia, querer mudar de produto, querer mudar de estratégias, ações para determinados meses. Então eu faço de janeiro até julho e vocês vão perceber que esse ano em específico eu implementei mais coisas exatamente porque eu senti que o ano passado o meu planejamento anual ele não foi efetivo. Eu precisei da ajuda do ChatGPT, coloquei algumas perguntas chaves que eu vou colocar aqui embaixo que eu tive que responder para que ele fizesse o meu planejamento. Então fica tranquila, todas as perguntas vão estar aqui embaixo para vocês. Mas a partir disso eu comecei a estruturar mais de uma forma mais eficaz, mais clara, com mais passo a passo para que a minha execução também seja mais fácil. Vou mostrar para vocês na prática como que ficou no Trello, porque eu ainda não fiz, inclusive uma das minhas metas para 2025 é migrar para o Notion. Eu ainda uso o Trello para absolutamente tudo que eu acho que é muito mais fácil, mas eu também sei que o Notion é mais completo. Mas por enquanto a gente faz hoje com o que a gente tem agora e vou mostrar para vocês como eu fiz. Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho o calendário de ações mensais da Viola. Primeiro eu comecei colocando as metas, né? Então, quantas pessoas eu quero alcançar, o que eu preciso fazer para fortalecer mais a nossa comunidade de empreendedoras, a mentoria Aurora, que é a nossa mentoria em grupo, que vai ser só no segundo semestre agora, como que eu posso fazer para tornar a Viola mais cool? E aí eu sempre vou fazendo em formato de checklist, tá? Então, a gente vai sofrer rebranding, como que vai ser os stories, e eu gosto de colocar aqui tudo em formato de checklist para essas metas dentro da Viola. As metas de faturamento do primeiro semestre, quanto eu quero atingir, quanto eu preciso vender. Eu gosto de deixar tudo muito bem especificado. Quanto eu preciso para que a Viola sobreviva, digamos assim, né? Pague meu salário, pague o aluguel, enfim. E aí eu gosto de deixar tudo aqui, né? As metas financeiras também junto. E aí aqui estão as ações mensais de cada mês. Então, janeiro, ao contrário do ano passado, eu coloquei janeiro o que é que vai ser, né? A nossa maior meta, que é organização e base. Então, eu coloquei objetivos e checklist. Aí eu coloquei aqui o objetivo, os conteúdos, as ações internas e o produto foco do mês. E aí aqui eu coloquei toda a checklist que eu preciso fazer para o mês de janeiro acontecer. Então, revisar e atualizar os processos do acompanhamento individual, definir metas financeiras de clientes para o semestre, revisar valores e ofertas de produto. No final, ó, tem revisar mês fevereiro, última semana. Então, na última semana de janeiro, eu vou revisar o mês de fevereiro, vou ver quais são o que é que vai acontecer, né? Quais são as ações que vão acontecer no mês dentro da empresa e o que é que eu preciso fazer para conseguir todas essas ações. A gente vai ter o nosso treinamento PPV, perfil pronto para vender. Vai ser um treinamento ao vivo. Então, o que é que precisa ser feito? Precisa ser feito o cronograma do treinamento. Então, aqui eu já vou decidir qual semana eu vou fazer o cronograma, qual semana eu vou fazer o slide. E aí eu já coloco a data aqui. Mas isso eu vou definir na última semana de janeiro, que eu vou revisar o meu mês de fevereiro.
Outra coisa que eu coloquei também de diferente é a produção de conteúdo foco. Então, o que é que vai ser na semana 1, 2 e 3? Quais são, né, algumas ideias aqui de conteúdos para eu já não começar totalmente perdida. Até virei aqui a câmera porque eu acho que isso é uma coisa bem importante de dizer. Quando a gente está falando de produção de conteúdo, é muito importante a gente entender que a produção de conteúdo ela é a ponte para a gente atingir os nossos objetivos. Então, muitas vezes você está se sentindo totalmente perdida em relação ao que eu devo postar dentro dos meus stories, dentro do meu conteúdo, mas é porque não tem esse planejamento em específico. Você não sabe quais são os produtos focos do mês que você vai focar dentro da sua comunicação na produção de conteúdo. Então, eu sei, por exemplo, que em janeiro eu vou abrir a minha agenda de acompanhamento individual. Então, toda a produção do meu conteúdo, tanto dentro dos stories quanto também dentro do feed, vai ser para atingir esse objetivo de vender o acompanhamento individual, de criar desejo pelo acompanhamento individual, de criar valorização sobre esse acompanhamento individual. Então, para pensar se você teve dificuldade de produzir conteúdo em 2025, você tinha clareza quais eram os produtos que você ia comunicar dentro dos seus stories, como você ia falar deles, o que você ia mostrar deles, porque é exatamente aí que mora o maior problema da maioria das minhas alunas. Todos os meses foram feitos dessa maneira. Em fevereiro vai ser estrutura e posicionamento, em março construção de autoridade, em abril transição, e é claro, né, manas, baseado nos objetivos gerais da empresa, a gente consegue ir distribuindo essas metas. Muito frustrante a gente ter um negócio e a gente não saber se esse negócio realmente cresceu, se não é só coisa da nossa cabeça. Até mesmo quando eu estava fazendo todo esse planejamento, eu tinha as minhas metas do ano passado dentro desse mesmo quadro. E eu comecei a olhar, eu falei, nossa, eu fiz tanta coisa esse ano e na minha cabeça eu só tava assim, meu Deus do céu, você não fez nada, foi um ano totalmente atropelado. Como eu disse, foi um ano atropelado, mas mesmo atropelado, eu consegui fazer muitas coisas. O que eu quero dizer com isso aqui é que quando a gente tem organização e a gente consegue mensurar o que precisa ser feito, como precisa ser feito, essa ansiedade, esse medo, essa angústia de parece que a minha empresa não está crescendo, parece que eu tô parada, parece que eu nunca sei o que fazer, ela diminui, porque você já tem a organização, você já sabe o que precisa ser feito e você consegue ver a tua empresa avançar e crescer. Esse ano de 2026 eu quero mensurar no final do ano o quanto a Viola cresceu. Eu gosto de colocar a metona, o objetivo maior. O objetivo específico, ele vai ser colocado uma semana antes de iniciar aquele mês. Particularmente acho que um calendário semestral ou anual de uma empresa, ele precisa conter alguns tópicos que são objetivos daquele mês em específico com as checklists para conseguir atingir aqueles objetivos. A produção de conteúdo, então o que você vai falar na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta? Qual é o produto foco que você vai vender ou os produtos focos que você vai dar ênfase dentro da produção de conteúdo? Esse com certeza é um terceiro tópico que muitas pessoas esquecem e que é primordial. Tanto é que esses 3 tópicos, eles estão presentes em todos os meus meses. Objetivos e checklists, produto foco do mês e a produção de conteúdo foco daquele mês, dividido em semanas. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esquece de deixar um like. É muito importante, não custa nada. Se dá um pause agora, rapidinho, só deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal. E antes de mais nada, manocas, hoje é dia 30 de dezembro, então eu desejo um ano extremamente próspero para você. Se você empreende, para tua empresa, se você trabalha de CLT, para o teu trabalho, para tua função, que 2026 seja um ano onde a gente consiga se enxergar como a gente realmente é, se sentir valorizada e se valorizar. Muito obrigada por me acompanharem em mais um ano. E que ano, né, manas? A gente foi pro Canadá, a gente teve também um pouquinho de Brasil, depois veio pra Itália. E em 2026 vai ser um ano de estabilidade, sem muitas mudanças, e nos vemos o ano que vem, literalmente. Um super beijo e até mais. Tchau!